Olá, boa tarde. Eu sou Ricardo Demarque. Eu estou aqui para conversar com vocês sobre os assuntos desse dia de hoje, dia 11 de julho. São 1h45 da tarde e eu estou localizado aqui no Rio de Janeiro. Hoje e amanhã são dias críticos, pois a cúpula da OTAN se reúne em Vilnius, na Lituânia. E e chegamos a uma situação onde não se sabe bem como fazer. Com uma ou duas exceções, está todo mundo querendo encerrar a guerra na Ucrânia e na Rússia e encontrar uma saída, digamos assim, para que, sem perder prestígio. Tanto a Rússia, que tem muitos analistas do Ocidente que dizem que a Rússia está cansada e que gostaria de encerrar com algum tipo de ganho que tem que ser mostrado, que senão a liderança política, leia-se o presidente Putin, não conseguiria sobreviver politicamente depois de 2 anos, de 1 ano e meio, digamos assim, mas provavelmente isso vai até o final do ano, então quase 2 anos de conflito. Se ele não puder entregar, mostrar alguma coisa pelo trabalho e pelo sacrifício do povo russo, ele está numa situação, vai ficar numa situação difícil. Do outro lado, para mim, a situação é ainda mais clara. Nós temos a Europa, que está numa situação econômica crítica, sem o uso dos recursos naturais, sem poder comprar recursos naturais, gás, petróleo, vários outros materiais da Rússia, e inflação alta, problemas migratórios, uma série de problemas em todos os países beirando a recessão. Por incrível que pareça, a Rússia é um dos países que está já mostrando crescimento. Ou seja, as sanções econômicas não tiveram a eficácia. Pensava-se no início do conflito que a Rússia seria sancionada até o inferno para ninguém... E eles entrariam em colapso, mas não foi o caso. Eles ou se prepararam antes, mas tinham recursos naturais, tinham uma base industrial e a China do lado, apoiando. Não um apoio ostensivo, mas, digamos assim, não querendo que a Rússia entrasse em colapso. Então, e Índia também não, que para o indiano o comércio de petróleo, como eles já várias vezes já falaram, eles compram de onde quiser. Então não há muita... Então, nessa cúpula da OTAN, já se sabe que a Ucrânia não será oferecida um lugar não será oferecido um lugar na OTAN. Já tem gente já falando de NATO Light, uma versão light, ou algumas garantias de segurança, mas não será uma entrada completa na aliança da OTAN, com todos os direitos e deveres que os outros países da OTAN têm. E então eu gostaria de mostrar para vocês algumas matérias que eu separei. Eu guardo tudo aqui numa curadoria vendo as notícias aqui, eu gostaria vou passar o monitor para vocês, a imagem do monitor vai estar disponível para vocês para olharem. A primeira notícia aqui, que é uma que eu vi hoje de manhã, é uma matéria por um teórico de geopolítica muito conhecido nos Estados Unidos. O nome dele é George Friedman. Ele foi o cara que fundou a Stratfor, que num determinado momento se falava que era uma empresa, era CIA privatizada. Os serviços dele ele oferecia para vários outros países e clientes. Eu não sei o que aconteceu com a Stratfor, eu não vejo mais, mas eu vejo que ele escreve muito nessa geopoliticalfutures.com. E ele fala exatamente isso. Como que um presidente americano, normalmente de uma autoridade revestida de legitimidade, de moralidade, de ética, como que ele aprova o envio, ele pessoalmente, não foi algo silenciosamente enviado à Ucrânia, mas como que ele aprova, o Biden, o envio de bombas de munição daqueles tipos de cluster que explodem, que os Estados Unidos jogou uma quantidade imensa na guerra do Vietnã, em Laos, e que
centenas de países já baniram o uso, mas não os Estados Unidos, não a Rússia, não a China e a Ucrânia também não. Mas, fora isso, os outros países da Europa já são signatários. Então, há uma dificuldade de entender por que uma pessoa como Biden, o presidente Biden, teria não só aprovado, mas falado sobre isso em público. O George Friedman disse que é uma forma de alertar os russos para que os russos considerem os custos de uma ofensiva, porque as bombas cluster são muito mais eficazes contra um exército que invade, ou seja, a eficácia dessas bombas clusters para a Ucrânia hoje é mínima, porque a Ucrânia que está pela contraofensiva tentando tomar um espaço, tentando tomar de volta território que a Rússia está ocupando. Então, a priori, não seria a munição apropriada para a Ucrânia, mas realmente os outros países, o Ocidente não consegue mais entregar a quantidade de munição convencional necessária que a Ucrânia precisa para fazer frente à Rússia. Então, segundo Friedman, a ideia é que essas munições clusters sejam para alertar os russos para não tomarem mais território e para tentarem sentar em algum tipo de negociação. Dá a entender que os russos não estão querendo, por enquanto, apesar do Friedman falar aqui que ele acha que, como diz aqui, Putin is in a tough spot and must change the dynamic of the negotiations. Ele precisa de uma vitória militar convincente. Isso eu acredito, também acredito. Então, essa é uma matéria que é muito interessante para ser lida. O George Friedman é um dos cardeais da geopolítica internacional. Outros mais acadêmicos, por exemplo, como o Mearsheimer, também é muito bom ler o Mearsheimer, o Stephen Walt, são ótimos, são grandes figuras, grandes estudiosos da geopolítica. Bem, aí nós temos aqui o Seymour Hersh, que é um jornalista famoso pelo jornalismo na Guerra do Vietnã e que agora, no final do ano passado, explicou por que ele acha... Ele publicou uma matéria dizendo que foram os Estados Unidos que mandaram detonar os gasodutos Nord Stream contra os interesses da própria Alemanha. Ele tem uma matéria muito interessante dizendo que esse grupo Wagner, que a mídia ocidental por dias e dias, pelo menos por um período de 48 horas, estava alardeando como o fim da Rússia ou o fim do governo da Rússia, o Seymour Hersh, as fontes que ele usa, que são do governo americano, ele tem muitas fontes, um bom jornalista investigativo, ele tem ótimas fontes no serviço de inteligência americano, nas forças aéreas, nas forças navais nos Estados Unidos também, na Marinha. Ele diz que os serviços de inteligência nos Estados Unidos sempre souberam que não seria de forma alguma que o Eugene Prigozhin, do grupo Wagner, não ameaçaria de forma alguma o governo da Rússia. Então aqui nós temos algum raciocínio dele, ele entrevistando anonimamente, ele entrevistando um membro do serviço de inteligência americano, eu imagino a CIA, mas eles têm acho que 17 agências de inteligência, e chegando claramente à conclusão de que, de forma alguma, o grupo Wagner ou Prigozhin ameaçou a Rússia. A mídia hoje nos Estados Unidos, no Ocidente, já está começando a aceitar que a Rússia não é fraca e que
quem quer continuar ou quem quer escalar diz que há necessidade de escalar a guerra, agora há necessidade da OTAN formalmente entrar no conflito a favor da Ucrânia. Mas várias matérias na mídia, no New York Times, no Washington Post, dizem que o Biden e os alemães e provavelmente todos os europeus ocidentais não querem isso. Querem deixar bem claro que a OTAN não vai ingressar no conflito, não formalmente. Informalmente, eles já estão lá desde o início. Aqui você vê, ó. Essa matéria eu acho que foi de ontem, que saiu ontem à noite, ou hoje de manhã, não. Bom, atualizada agora, é 12h40. Atualizada há 10 minutos. Que aqui a OTAN concorda em trazer ou dar mais seguranças, digamos assim, segurança militar à Ucrânia, trazê-la mais para próximo da aliança da OTAN, mas não vai oferecer um cronograma para adesão, para a entrada da Ucrânia na OTAN. E esse é o Wall Street Journal, um jornal relativamente conservador. Eu não sei como tirar esses anúncios. Uma matéria muito interessante que saiu, que eu vi ontem na Reuters, é que vários países não gostaram dessa forma desse sancionamento contra a Rússia, porque foi feito a revelia do direito internacional. Foi algo que foi anunciado unilateralmente pelos países europeus e pelos Estados Unidos, e foram lá e congelaram as divisas, as sanções congelaram as divisas russas de moeda forte. O problema é que, e eu li uma matéria que diz que os Estados Unidos hoje sanciona 30% dos países no mundo inteiro, e é uma política que a longo prazo simplesmente faz com que os outros países tentem reduzir ao máximo o risco de ter, por exemplo, a sua moeda, as suas reservas de ouro mantidas nos Estados Unidos ou na Europa. E essa matéria de ontem na Reuters foi bem clara. Countries repatriating gold in wake of sanctions against Russia, study finds. Basicamente, está se descobrindo que ninguém quer ficar numa posição onde os Estados Unidos acusa aquele país de alguma coisa, começa a sancionar e começa a congelar reservas, como fizeram com o Afeganistão. Logo após a retirada americana no Afeganistão, os Estados Unidos foi lá e congelou algo como 10 bilhões de dólares que o governo afegão mantinha nos Estados Unidos, e depois, inclusive, usou parte desse dinheiro para custear tratamento médico aos seus veteranos. Fizeram isso. Eu não sei se está certo ou se está errado. O que eu gosto de enfatizar é que isso não faz parte, não há nenhum lugar, inclusive sanções, a tal das sanções secundárias, são consideradas ilegais a direito do comércio internacional. À luz do direito internacional, desculpe, são consideradas ilegais. Você tem todo o direito de não comprar, de fechar o teu mercado, mas sancionar um outro país porque ele está fazendo negócio com um terceiro, que é realmente o objeto da sanção, é um problema. O que também apareceu ontem foi que a Turquia finalmente concordou com a eventual adesão ou entrada da Suécia na aliança da OTAN. A pergunta que não quer calar é o que o Ocidente e os Estados Unidos, o que eles tiveram que oferecer à Turquia para que a Turquia fechasse o olho contra, por exemplo, as queimas das cópias do Alcorão que fizeram há 10 dias, contra a política sueca de apoiar os curdos no noroeste e nordeste da Síria, coisas que o governo turco não estava engolindo, não estava aceitando, mas algum tipo de acordo. Há sempre um preço para tudo.
é o que o cínico diria. Então, e a outra coisa, a outra matéria que está muito em evidência são essas questões da China, né? As notícias relativas à tentativa de decoupling, a tentativa de diminuir o risco, a exposição à economia chinesa. Semana passada, quem foi à China foi a ministra de Finanças, ou Secretary of the Treasury, dos Estados Unidos, a Janet Yellen. Parece que não voltou com nada concreto, mas continuam conversando. Ontem os Estados Unidos eles conseguiram duas coisas. Eles conseguiram que a Turquia não fosse mais um impedimento à entrada da Suécia na OTAN, e eles também conseguiram fazer com que a Índia desistisse ou fizesse oposição à criação de uma moeda lastreada em dólar, uma moeda dos BRICS, dessa aliança essa aliança BRICS, né? Que começou com 4 países, depois entrou a África do Sul, e agora parece que tem quase 40 países que estão na fila querendo entrar e fazer parte dessa aliança. A China, e a gente ouviu que o presidente Lula também, a China estava montando uma moeda, um sistema de transação envolvendo uma moeda, ou um cesto de moedas lastreado em dólar, que seria a tal da moeda BRICS. Os Estados Unidos foram lá, conversaram com a Índia e tal, e a Índia agora saiu. A Índia também obteve vários outros benefícios, como, por exemplo, promessas de investimentos de empresas americanas no setor de semicondutores na Índia, várias outras coisas conseguiu em troca. E é isso. Eu vou rapidamente, em alguns dias, eu vou mandar uma outra... Vou fazer uma outra... Amanhã, no final do dia, provavelmente, eu vou fazer um relatório sobre os 2 dias da cúpula da OTAN. Tá bom? Até logo.